Nós estamos vendo alguns tópicos, né, só para uma pequena introdução sobre a questão da teologia. E basicamente nós vamos ver um pouquinho a respeito do que é uma teologia bíblica, uma teologia histórica e a sistemática, que para nós é o ponto que mais nos interessa. Poderia falar aqui de uma teologia dogmática, fundamentalista, apologética, mas para nós o que importa são esses três tópicos, basicamente e principalmente a sistemática, que é justamente a teologia que nós estudamos como um todo. Acompanhem, por favor, a leitura que nós vamos fazer, finalzinho da página 33, né? Já no tópico A, sobre a teologia bíblica. Diz o seguinte, apostila: este modo de estudo da teologia define-se basicamente a partir de sua diferenciação em relação à sistemática e inclusive a história das religiões. Ela se baseia em construir uma teologia a partir da própria Escritura. Ô meu querido, Pai do Senhor, boa noite. De maneira indutiva e não havendo dependência de nenhuma das divisões comumente encontrada na teologia sistemática ou até mesmo pela dogmática. A teologia bíblica tem como alvo, observe bem isso, ordenar e classificar os fatos da revelação, limitando-se à Escritura, quanto ao seu material e tratando a doutrina só na medida em que ela se desenvolveu até o fim da era apostólica. Ou seja, se nós, por exemplo, falarmos sobre Jesus e nós classificarmos aqui Jesus e Cristo, que é uma diferenciação que ao longo das matérias a gente vai aprender por que tem diferença. Se eu pegar isso daqui e utilizar de uma teologia bíblica, eu vou estudar até onde a revelação sobre Jesus Cristo me dá. Ou seja, se eu quiser falar de Jesus, quiser falar da sua divindade e da sua humanidade, ela está dentro desse tópico da teologia bíblica. Por quê? Porque ela vai até o fim da era apostólica. Então, se nós pegarmos principalmente as cartas do apóstolo Paulo, ele ensina para nós sobre a divindade e sobre a humanidade de Cristo, debaixo da revelação, é claro, e lembrando que, como está aí na própria apostila, ela se limita às Escrituras, ou seja, toda a revelação bíblica ou teologia bíblica, conforme nós falamos, ela vai se limitar sempre ao que a Escritura revela para ela. Ela não utiliza de fontes secundárias, diferente da Bíblia, diferente da sistemática, por exemplo, e também da dogmática, que utiliza de fontes secundárias. Esta não, a revelação é apenas as Escrituras, ok? Dando continuidade, diz assim, em primeira linha, são abordados nesta enciclopédia os assuntos referentes à Bíblia do judaísmo, conforme nós conhecemos, chamada na tradição cristã do Antigo Testamento. Eu já disse isso aqui algo para vocês, que esse nome Antigo Testamento, ele não é muito certo. Se depois vocês quiserem até pesquisar, eu esqueço, não me lembro agora de cabeça, qual foi o teólogo que deu essa divergência de Antigo Testamento e Novo Testamento, fazendo essa separação, porque antes não tinha isso. Conforme eu disse, a primeira aliança, que trata principalmente daquilo que conhecemos como Antigo Testamento. Ou seja, se eu perguntar para vocês o que faz parte do Antigo Testamento, vocês iriam me responder o quê? Quais são os livros que fazem parte do Antigo Testamento? Não, até um. Não, um por um. Tem que cantar a musiquinha do Diante do Trono, né?
Você me lembrou agora, foi a Simone. Foi bem assim no início da outra turma. A Simone ela cantou para nós para a gente poder saber todos os livros assim, sabe? Foi muito engraçado. Mas se eu perguntar para você assim, sobre o Antigo Testamento, nós somos ensinados que o Antigo Testamento vai do Gênesis até o livro de Malaquias, não é isso? Não é isso, gente? Isso. Não é assim que a gente é ensinado? Mas aí eu pergunto para vocês, quando Jesus ainda estava vivo, tudo que foi contado, ou seja, a narrativa, isso pertence ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento? Antigo. Jesus morto / ressurreto pertence ao Antigo ou ao Novo? Ao Novo. Já se cumpriu. Apesar que tem que acontecer do Antigo, mas aconteceu ao Novo. Vou mudar um pouquinho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros que conhecemos como Evangelho, ele vem como plural, né? Só que na verdade é um evangelho só, que se divide em 4 livros, sendo os 3 primeiros, basicamente, o que a gente conhece como... Esse daqui, eu costumo dizer, que é o melhor livro para ensinar para a igreja quem de fato é Jesus. É o melhor livro. Porque esses outros 3 são livros, além de ser um livro histórico, lembra que ele foi atrás dos fatos, então ele teve que pesquisar como historiador. São livros que você basicamente utiliza para o evangelismo. Tanto daqueles que estavam perdidos, como por exemplo as ovelhas perdidas, como também para os gentios que somos nós. Mas se nós olharmos para esses 4 livros, vocês concordam que os 4 livros pertencem ao Novo Testamento? Assim que a gente aprendeu, né? Ótimo, assim que a gente aprendeu. Essa é a melhor resposta, porque assim que a gente aprendeu. Mas agora então vamos pensar. Inclusive está faltando Paulo e Apocalipse ali. Não, por enquanto só o Evangelho mesmo, só pegando esses 4. E quando você fala assim, Novo Testamento, a primeira coisa que vem são os Evangelhos. Então por isso que eu peguei só os 4 livros. Esses 4 faz parte do Antigo ou do Novo Testamento? Eu acho que mais ou menos. Tipo, quem falou? Fala, Isaías. o Novo Testamento é da morte, né? Da morte para lá. Para antes, então. Antes da morte é velho, depois é novo. Aí mais ou menos. Então a gente poderia dizer que pelo menos 80% do livro de Mateus faz parte do Antigo Testamento? Sim, porque muitas das vezes Jesus ele cita, né? Igual se cumpriu, que ele vem citando o cumprimento ali do, como diz, o Antigo Testamento acontecendo. Isso, ele sempre utiliza da palavra, e está escrito, né? E na verdade esse próprio livro aqui, que é o de Mateus, é o livro mais citado com essa palavra, e está escrito. Porque quando fala que está escrito, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Oi? Isso é educado adventista. Não entendi. Isso é educado adventista. Está escrito, o cara da direita. Tá. Está escrito, sim. Exato. Aí se nós olharmos para o livro de Marcos, é o mesmo sentido. Se olharmos para Lucas é um investigador. Então ele está indo atrás dos fatos. Ele vai chegar até um certo ponto que ele vai encontrar o quê? Sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor. É assim, ó. Mas quando a gente vai para João talvez seja o livro que mais vai falar sobre o Antigo Testamento. Isso é o quê?
Foi assim que eu aprendi, ó. Daqui para frente é novo, daqui para trás é antigo. Esse é que é o problema. Esse é o que é o problema. E se pegar a maioria, 99% das Bíblias. Porque, ó, aqui dentro está recheado de acontecimentos que ainda fazem parte do Antigo Testamento. Por quê? Para fazer parte do Novo Testamento, guardem isso na mente de vocês. Como é que eu faço parte do Novo Testamento? Para que o Novo Testamento ganhe força, é necessário que haja a morte de alguém, para que o atestado tenha validade. Então, enquanto nenhum desses livros aqui escreve a narrativa de morte e ressurreição, toda a história ainda faz parte do Antigo Testamento, mesmo estando escrita no Novo. Porque, por exemplo, se nós olharmos para o livro de Mateus, por exemplo, ele foi escrito, segundo os historiadores, depois do ano 70, ou seja, depois que Jerusalém foi destruída. Então você pega um livro que basicamente ele levou anos e anos para ser escrito. Em outras palavras, quando ele foi escrito, Paulo já pregava. Paulo já tinha escrito a sua primeira carta. Então, se formos olhar, depois ele vai ver isso na matéria dos evangelhos, se nós formos olhar, por exemplo, as cartas de Paulo têm que vir bem antes do próprio livro de Mateus. Se formos levar essa regra, por exemplo, o primeiro livro tinha que ser ou Gálatas ou 1 Timóteo, porque a data dos dois é bem próximo, questão assim, de um ano ou a divergência de 6 meses, muito pouco. Então, se formos considerar na ordem cronológica do Novo Testamento, seria as cartas de Paulo. Então, não seria nenhum dos evangelhos, não seria nem sequer o próprio livro do Atos, que conta a história da descida do Espírito, não seria, assim, nada daquilo que a gente encontra conforme está a nossa Bíblia hoje, ok? É porque quando começa a falar, por exemplo, igual o senhor falou, tirou essa palavra de novo do Antigo Testamento, o cérebro da gente já começa a funcionar de uma maneira diferente. Aí vai jogando ali no quadro, aí a gente vai passar por pensar. E na hora que pergunta, já desconstruiu aquela imagem que a gente tem, que né? a gente tinha de novo e antigo. E na hora que pergunta o que é novo e o que é antigo, a gente já começa a pensar melhor. Exato, porque para ser novo sempre, gente, não se esqueça, o assunto aqui está relacionado ao novo. Não está relacionado ao novo. Por exemplo, João Batista, está dentro do Novo Testamento? Não está, ele está dentro do Velho. Ele é um profeta do Velho Testamento. Porém, ele está escrito no Novo Testamento, conforme a gente conhece a nossa Bíblia. Ou seja, toda a Bíblia nossa, a gente vai ver, ela tem aquela divisão: Velho Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Você chega no Novo, pelo menos 4 primeiros livros, a maior parte da história desses livros tinha que estar escrito no Antigo Testamento. Mas assim fica mais fácil. Aqui fica mais fácil para quem não conhece ler. Não, mas aí a gente leva em consideração a escrita toda do livro, né? Porque agora você pensa, se eu pego o que é falado aqui por esse escritor, que ele escreveu foi tudo, a narrativa dele. Aí você pensa, se eu pego só a parte que é do Antigo e jogo lá pro Antigo, aí pego a parte que é só do Novo e deixo só o Novo. Aí pronto, aí a confusão. Eu não sei agora, mas a noção que eu tenho é que, tipo assim, de uns 2, 3 anos para cá, o pessoal começou a pegar muita coisa do Antigo Testamento. Acho até embalado pelo Edmar lá por causa do Templo de Salomão. Então você vê que hoje tem muita coisa do Antigo Testamento, mas se você pegar um tempo atrás, a gente não se falava muito de Torá, de Moisés, a gente falava mais de Bíblia pós-nascimento de Jesus. Olha, o que acontece? Assim, os meios que eu frequentava, né? Pois é, como eu venho assim da Batista, porque eu me converti na Batista. A Batista, pelo menos a Batista da Floresta, ela não levava isso muito em consideração. Porque a Batista, ela tem um âmbito assim, muito firmado dentro das Escrituras. No entanto, ela revoga, ela não admite muitas coisas, muitas doutrinas, muitas apresentações como hoje tem. Por exemplo, para você entrar hoje numa Batista, hoje talvez nem tanto, só alguns talvez. Mas na minha época, por exemplo, se você falasse que você ia apresentar uma dança, pode esquecer.
Pastor, e olhar na sua cabeça, esse só demônio. Igual, por exemplo, eu fui criado na igreja católica, nasci e batizei na igreja católica. Então, quer dizer, eu vim conhecer Moisés, o Velho Testamento, de uns 3 ou 4 anos para cá. Que começou a ver o pessoal começou a entrar mais a fundo no Antigo Testamento. Entendi. Mas se você pegar a maioria mesmo, se concentra. A maioria se concentra mais nessa parte de Jesus. Aí tem um outro detalhe. Né? Aí eu vou entrar como Por exemplo, professor. eu achava, por exemplo, a igreja católica, eu achava que Moisés era outra pessoa. Entendi. Agora eu vou Tipo assim, era outra vertente do outro vertente. Tipo assim, não estava ligado ao cristianismo, era uma outra coisa totalmente era diferente. testemunho de Jeová. Assim. Como se Moisés fosse uma outra religião. Testemunho de Jeová. Dependendo com os olhos que a gente olha, Moisés é uma outra religião. Dependendo com o olhar que a gente olha. Só que agora eu vou entrar assim, de sola como professor. Quando a igreja no todo, ela prioriza uma parte da escritura e despreza a outra, isso está relacionado, eu estou como professor, isso está relacionado à preguiça. Porque a Bíblia, quando diz para mim poder conhecer, só para começar, ela me diz lá no Antigo Testamento, Deus usa a boca de um profeta para poder falar sobre isso. E aí vem a parte pior. O profeta, ele fala não é com o povo, ele fala com o sacerdote, que era aquele que, se trouxermos para o dia de hoje, seria o líder, aquele que estava determinado em aprender do Senhor, aprender a lei, aprender oralmente e ensinar todo o povo. Então, todo o povo, você pega que de 7 em 7 anos a lei tinha que ser lida diante do povo. Ou seja, aí vou lá no Moisés agora. Aí você pega Moisés lá quando começou a história da lei, de escrever mesmo. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, fala com Arão, seu irmão, que quando vocês entrarem na terra prometida, Canaã, de 7 em 7 anos, você vai ler diante de todo o povo toda a minha lei. Para quê? Para que o povo não me esqueça. Aí você pensa, de 7 em 7 anos, no ano seguinte já esqueceu. Tem pregação que você faz no domingo, na terça-feira, se você perguntar para os irmãos, não sabe. Aí você pega, Deus falou assim, de 7 em 7 anos. Não é 7 em 7 dias, é anos. Aí você fala assim, 7 em 7 anos, mas qual lei que eu tinha que ler os 10 mandamentos? Não. Tinha que ler 613 mandamentos, diante de todo o povo. E o povo tinha que guardar. Tudo para quê? Para não esquecer do Senhor. Aí vamos lá. Agora vamos pegar a igreja. Vamos pegar a igreja agora. Por que a igreja prioriza o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é mais fácil, abre aspas, de entender, fecha aspas. Porque eu costumo dizer que o Novo Testamento, você só consegue compreender ele na sua totalidade se você conhecer o Velho. Se você não conhece o Velho, você jamais entenderá o Novo, porque não tem como. Eu acho que eu comentei foi com vocês aqui a respeito daquele fato de Jesus curar o leproso. Foi no primeiro dia, não foi? Você vê, Jesus cura o leproso. Quando ele cura, ele fala a seguinte palavra com o leproso: vai, paz, boa noite, apresenta-te ao sacerdote, não é isso? Dá a oferta. Se nós olharmos isso é uma garantia do que nós estamos falando no Novo Testamento, é o Velho. Porque aquele leproso ele ainda está cumprindo um requisito que é do Velho Testamento, não é do Novo. Porque no Novo, se eu sou curado de lepra, eu não preciso me apresentar ao sacerdote. Mas por que Jesus manda? Porque Jesus ainda está vivo. Por isso que é o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não aconteceu, porque ele não morreu. Eu não vim para abolir a lei. Não, eu estou aqui para cumprir tudo. Mas veja, se eu não conheço o Antigo Testamento, o Novo vai ficar incompleto. Por quê? Por que Jesus manda aquele leproso ir lá se apresentar? Ex-leproso, né? Agora não tem lepra mais não. O ex-leproso se apresentar ao sacerdote. Se eu não conheço a lei, fica incompleto. E se Jesus não faz isso, Nossa! ele estava quebrando, ele Estava quebrando a lei.
Né? Aí como que ele pode quebrar a lei, sendo que a própria lei fala que ele iria cumprir ela à risca? E o sentido de cumprir a gente sabe. Não é o sentido de abolir, acabar com ela, é o sentido de exercê-la totalmente. Aí eu pego, se eu não entendo o que a lei fala de... E diga-se de passagem, se você pegar o livro de Levíticos, principalmente, sobre a lepra, tem muito mais capítulo sobre lepra do que qualquer outro pecado. Tem a lepra da casa, tem a lepra Você, da gente, tem a lepra da eu sou capaz de falar para você que na tem a Bíblia, lepra da casa, tem a lepra... dependendo da sua Bíblia, aí ela deve ter no mínimo umas 4 ou 5 páginas só sobre lepra. Sobre os outros, não. Ah, o pecado disso, pecado daquilo, beleza, mas quando você chega na lepra, é um problemão. Aí eu te falo, se você não sabe o que é a lepra no Antigo Testamento, como que você pode conhecer o Novo? Então, se você vai, por exemplo, pregar sobre isso, ou ensinar que seja, escola dominical, célula, não importa, aí você vai falar sobre a lepra. Aí você está falando. Aí pensa, inglês, alguém vira para você e fala assim: oh, irmão, mas aqui, por que Jesus manda ele apresentar lá para o sacerdote? Ai, Jesus já não é sacerdote? Ele não é o sumo sacerdote? Jesus já não é o cara, o poderoso? Como é que você vai fazer se você não conhece a lei? Aí como é que responde um negócio desse, Luiz? Não, Jesus mandou porque... Manda mesmo? Porque manda, ele manda, entendeu? Acabou. Não, aí quando você vai, aí que você vai começar a entender. Sabe por quê? Que uma coisa ela tem que completar a outra. A gente vai vendo, né, ao longo do ensinamento de Cristo, como que as coisas ela tem que voltar, propriamente falando, da origem do que era. Ou seja, a origem da perfeição. O que Cristo quer de nós é que nós voltemos à origem como era outrora. Então, tudo que Cristo ele vai ensinar, ele vai, ao longo de toda a Escritura, ele vai tentar passar isso para os apóstolos passar para a igreja, é sempre essa questão de voltar. E se nós pegarmos a própria vida dos apóstolos, nós vamos ver o quê? Os próprios apóstolos cumprindo a lei. De qual maneira? Da maneira com que o ensinamento do novo fosse um complemento daquilo que eles tinham conhecimento do antigo. As primeiras pessoas a se converter na igreja lá, livro de Atos em diante, as primeiras pessoas não foram os gentios que se converteram. As primeiras pessoas que se converteram, como a gente conhece, foram os próprios judeus. As ovelhas perdidas da casa de Israel. As primeiras pessoas que foram colocadas em, abre aspas, cargos de liderança, ou como nós conhecemos, aquela liderança da igreja, do contexto da igreja, não foi qualquer um. Eram pessoas que já tinham conhecimento da lei. Você vai pegar o livro de Atos e ele vai falar assim: então os sacerdotes se convertiam ao Senhor. Ora, quem melhor para colocar na liderança da minha igreja, senão um sacerdote que já conhece a lei, mas que agora a graça veio sobre ele. Por isso que as pessoas perguntam para a gente assim: pastor, por que hoje quando a pessoa converte, ela já não batiza de uma vez? É simples de responder. Não é porque ela não se converte de uma vez, é porque ela não tem discernimento do corpo de Cristo. Por isso que eu não batizo ela de uma vez quando ela converteu, já vamos para a água. Não, ela não tem conhecimento nenhum. Por quê? Pega o texto de João Batista, ele pregava, as pessoas se convertiam e imediatamente desciam as águas. Mas vai olhar quem é que descia as águas. O dia que o soldado romano perguntou para ele estava fazendo uma exposição da Escritura a respeito de justiça e algumas coisas. Você pode ver que os dois soldados romanos perguntam para ele assim: mestre, é muita ousadia, né? Chamou ele de mestre. O que é que nós temos que fazer? Porque João Batista está falando da vida eterna. Ele está no Jordão batizando, ele está pregando sobre vida eterna, arrependimento. Aí eles perguntam: e nós o que devemos fazer? Ou seja, para herdar a vida eterna. João Batista não fala para eles assim: deixa eu batizar vocês primeiro, depois eu vou ensinar. Não, João Batista fala assim: querido, se contente com o seu soldo. Para de exprimir, estou usando minhas palavras, né? Para de exprimir aqueles que você chega junto, porque vocês são soldados. Ou seja, viva uma vida correta. João Batista não quer que eles se batizam imediatamente, mas João Batista está querendo que a graça de Deus venha sobre eles primeiro, para eles terem conhecimento do que está fazendo, para só depois de fato poderem batizar.
Aí você pega o livro de Atos, quem mais se convertia? Os anciãos. Quem eram os anciãos? Não precisa nem dizer. Depois você vai ver, além dos próprios apóstolos, né? A gente começa a ver algumas pessoas, por exemplo, os irmãos de Cristo. Enquanto Cristo morreu, os irmãos dele não acreditaram. E ressuscitou, deixa eu deixar bem claro. Tiago, por exemplo, Tiago era doido para matar Jesus. Se você olhar para João 7, se eu não me engano, João 7, por favor, abre aí, João 7. João 7. Samuel, nós estamos na página 34, tá? Da apostila. É isso mesmo, João capítulo 7 mesmo. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram, pois, a eles os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, justamente para onde Jesus sabia que não podia ir, porque o povo queria matar ele. Aí os irmãos disseram assim: ei, deixa esse lugar, ou seja, sai do nosso meio. Está na casa dele, com a mãe dele, com os irmãos dele, os próprios irmãos vão dizer assim: sai do nosso meio, sai daqui. Sua presença aqui não é bem-vinda. Porque aonde você está tem tumulto. Aonde Jesus está, gente, tem tumulto. Pode parecer uma palavra assim meio que ruim, mas onde Jesus está tem tumulto. Depois a gente fala sobre isso. Versículo 3, né? Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Verso 4: porque ninguém há que procure ser conhecido em público. Olha o que os irmãos estão jogando na cara dele, tipo assim, você aparece demais, você é muito aparecido. Ou seja, ninguém há que queira ficar em público. Aí veja, vírgula, contudo, realiza os seus feitos em oculto. A gente sabia que nesse período de Jesus ele estava escondidinho, gente. Se faz estas coisas, ou seja, milagres, ensinamentos, prodígios, ressuscitar, multiplicar pão, essas coisas. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, ou seja, sai para fora. Deixa esse lugar. Olha o que os irmãos aí estão falando. Verso 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Quem está falando aqui é João. Eu já expliquei para vocês o que João era de Jesus. João e Pedro, gente, e Judas eram os três que não saíam da cola de Jesus. Principalmente João, porque João era o escriba dele. Verso 6, disse-lhe, pois, Jesus, 2 pontos, adoro isso aqui, gente: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, o meu tempo de morrer chegou ainda não, mas vocês, a qualquer instante vocês vão morrer. Qualquer instante está preparado para vocês morrerem. Aí eu acredito, é pensamento meu, tá? A Bíblia não diz, é pensamento meu. Quantas vezes Jesus não deve ter rogado ao Pai por causa desses irmãos incrédulos? Eram irmãos da carne, nascidos da mesma mãe. Mas quantas vezes Jesus, sabendo da incredulidade dos próprios irmãos querendo matá-lo, quantas vezes ele não teve que rogar a Deus por causa dos seus próprios irmãos? Finalizando, não pode o mundo, versículo 6, né? Disse depois: Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Verso 7: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Na verdade, o versículo 7 é uma retórica, né? Jesus está jogando na cara dele porque que eles odeiam tanto Jesus. Porque a obra de Jesus é boa, mas a deles eram obras más. Verso 8: subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido.
Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Agora vocês imaginem, olha que situação, gente. Olha que os próprios irmãos, ou seja, aqueles que, Só que depois nós vamos ver que quando acontece a morte, e essa morte de Jesus, ela tem um marco assim tão histórico, tão espiritual, é tudo. Que agora você vai ver que depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus também agora ele vai aparecer para os irmãos dele. E os irmãos dele se convertem. Um deles a gente conhece, o próprio Judas, o próprio Tiago. E a gente vai ver assim, eles falando de Jesus depois, mas eles já não falam, eles não chamam Jesus com aquele sentido de é meu irmão, uma coisa carnal, mas eles se referem ao Senhor e nem se atreve a falar que é irmão do Senhor. Ele fala: não, eu sou servo dele, ou seja, eu sou escravo, estou na condição de escravo dele. Então assim, é algo fantástico, mas para falar a verdade eu perdi um pouquinho do que eu estava falando. Você estava falando da... Eu falei, daqui a pouco eu lembrei de um texto e acabei que eu me perdi um pouco. Do Antigo Testamento. Antigo Testamento. Os Evangelhos tem o Antigo Testamento. Isso. Então veja, esse contexto aqui, por exemplo, está dentro de um contexto ainda dentro do Antigo Testamento. Gente, sempre que vocês olharem para as Escrituras, vamos pegar aqui como a gente conhece, o Novo Testamento, essa divisão que a nossa Bíblia tem. Enquanto Jesus não tiver morrido e ressuscitado, toda a história faz parte do Antigo Testamento. Porque Jesus só vai validar a aliança quando ele ressuscita. Enquanto isso, Só que, como eu disse, a nossa divisão, a nossa Bíblia, ela já traz essa divisão. Então vamos continuar com essa divisão, porém tendo ciência que tudo que eu leio, João Batista está lá no Antigo, aí depois você vai entender a profecia que ele fala sobre João Batista, que não tem nenhum profeta nascido maior do que esse, ele está falando de João Batista na condição de Antigo Testamento, enfim. Enquanto você não lê na Escritura que Jesus morre e ressuscita, toda a história faz parte do Antigo Testamento. E é simples de entender porque a nova aliança, a graça no caso, foi literalmente depois da morte e ressurreição dele. Até então, antes, ninguém foi salvo. A manifestação tem que ser somente depois. Aí a gente começa a entender o processo da graça. Literalmente foi depois da ressurreição. Literalmente. Cris, apostila, por gentileza. Lê mais um trechinho aqui. Só um detalhe. Sim. Não tem como eu me apegar ao Novo Testamento e desprezar o Velho, porque ele é sombra. Tudo, desde de Gênesis, vai me apontar para Jesus, eu não enxergo que ele estiver cego mesmo, porque não tem lógica eu pegar o Antigo Testamento e não enxergar, não ver a manifestação de Cristo do início ao fim. Ponta, né? Por exemplo, no estudo do tabernáculo, o que apontava o tempo todo naqueles utensílios? Sempre apontando para Jesus. Não precisa nem o tabernáculo estar montado, só os utensílios do tabernáculo já disse. Você pega. Agora eu lembrei o que eu tinha que falar com o texto que eu li. Agora eu lembrei, você falou e agora eu consegui lembrar. Gente, pegando o gancho que o Gleice está dizendo, esse texto que nós lemos de João era a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é Antigo Testamento. Os judeus cumpriam a festa do tabernáculo Antigo Testamento. Jesus está cumprindo a festa do tabernáculo, tá? Porque ele é um bom judeu e todo judeu que se preze, ele vai comemorar todas as festas que Deus deixou como celebração. Algumas para lembrar lá, saída do Egito, povo no deserto, a morte lá no Egito, lá do cordeiro, aquele negócio todo. Aí você olha agora, para a gente poder fechar esse ponto. Jesus manda os seus discípulos prepararem a Páscoa. Jesus não manda preparar a ceia, manda preparar a Páscoa.
Não é isso? Quando ele manda preparar a Páscoa, aqui a gente precisa ter um cuidado muito grande. Faz a preparação da Páscoa. Jesus ele tinha que cumprir a Páscoa. Em termos de ministério, Jesus cumpre 3 Páscoas. Em termos de ministério. Mas em toda a sua vida, aproximadamente, quantas Páscoas? 33. 33 Páscoas. Queridos, assim que termina a Páscoa, o que Jesus faz? Termina a Páscoa. Como você fala? Assim que ele termina a Páscoa, a última, lá no cenáculo. Acho que vai lá para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Porque aí é o. O processo, né, da edificação, né, de você morar, Judas vai, depois entrega ele, tudo. Todo mundo conhece aqui, não conhece? Isso é lido todo domingo de ceia, não é? Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Na noite que o Senhor foi traído, tomou tendo dado graça, partiu e disse: partiu não, o certo é rasgou o pão, tá? Mas vamos lá, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é rasgado, partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: este é o sangue da nova aliança, o Novo Testamento. Mas para ele ter feito isso aqui, não corresponde a isso aqui. Depois dele ter celebrado a Páscoa, Jesus ensina para os seus discípulos só que antes disso, ele lava o pé dos 12. Mas na hora de celebrar a ceia, só tem pastor, onde está isso na Bíblia? Tá, em outras palavras, está nos 4 evangelhos. Só que você tem que juntar os 4 evangelhos para poder entender esse trecho aqui que acontece. Ele não comemora a Páscoa e já vai direto para o monte, não. Comemora a Páscoa porque é a última Páscoa e ele, como judeu, Antigo Testamento, ele tem que cumprir. Porque daqui a pouco a própria Páscoa nossa viva vai se entregar. E graças a Deus por isso. Ele vai lavar o pé de todos. Logo em seguida, ele volta para a mesa para ensinar, celebrar a ceia. Porque agora não é mais Páscoa, agora é o corpo dele. Quando ele vai fazer isso, a gente vai entender o quê? Que só pode ter 11, não pode ter 12. Porque um é o traidor já tem que começar o propósito de entregar o cordeiro. Ele não participa da ceia do Senhor. Por que ele não participa do corpo do Senhor? Por vários motivos que eu não vou entrar aqui agora, porque a nossa aula não é de cristologia, ok? Mas ele vai celebrar isso aqui, ó, ceia, e vai ensinar para 11 homens. Agora vocês entenderam de onde vem aquele filme, 11 homens e um segredo. É daqui, tá? O segredo é isso aqui, a ceia. Mas veja, a ceia só foi celebrada literalmente só depois que essa Páscoa aqui morreu. Jesus, depois que ele morre, você vai ver que a Páscoa é celebrada. Perdão, a ceia é celebrada. Porque agora ela vai ser celebrada em memória do Cordeiro Pascal. Aí começa a nova aliança no seu sangue. Ok até aqui? Então, dentro do próprio Evangelho, dentro de uma história, você vai ver uma divisão que está fazendo parte do Antigo, mas daí a pouco ela já tem que fazer parte do Novo. Ok? Continuando aqui. Chamada. Eu estou no
Em primeira linha. Eu estou na primeira linha, mas já quero pular para o segundo parágrafo mesmo. Saião explica que a teologia bíblica parte unicamente das Escrituras, conforme eu estou explicando, né, desde o início, e procura prescindir da filosofia e da teologia sistemática, organizando os dados bíblicos a partir da lógica interna do pensamento bíblico. É essencialmente descritiva, mas pode também tornar-se normativa quando pergunta qual o valor do texto bíblico para o intérprete de hoje. Um exemplo prático da diferença de abordagem entre as duas pode ser percebido no campo da escatologia. Apesar que eu falei disso aqui um pouquinho na aula passada, né? Eu só estou fazendo aqui uma revisão rápida. Enquanto a teologia bíblica discute as tensões bíblicas entre o já e o ainda não do reino de Deus, que é uma escatologia, né, realizada e uma futura, a teologia sistemática ela já tem esses, abre aspas, embaraços, fecha aspas, que muitas das vezes não levam a lugar nenhum. Por que eu digo isso? Porque se nós ficarmos aqui discutindo, por exemplo, que o Samuel acredita que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio, e eu acredito, Samuel, que ela é depois do milênio, nós não vamos chegar a lugar nenhum finalizando o assunto. Mas eu posso sim aprender muito naquilo que ele acredita. E ele também pode aprender muito naquilo que eu acredito. É mais ou menos aquela velha história, né, de Calvino e Armínio. Aquilo que Calvino erra, Armínio completa. Aquilo que Armínio peca, o outro completa. Por exemplo, Armínio, se você falar em predestinação com quem é arminianista, ele vai bater em você. Mas se você fala em predestinação, você vai arrumar problema. O negócio é complicado. Só que quando você pega a predestinação, é mais ou menos aquilo que a gente estava comentando. Se você pega a predestinação, alguns pontos dela são verdadeiros e reais, que a própria Bíblia mostra. Mas se você pega os próprios pontos que Armínio fala sobre a predestinação, ele também está certo. Ou seja, só para a gente ter uma noção aqui, se eu acredito em predestinação, eu tenho que acreditar que Deus predestinou alguns para a salvação. Não é isso? Se Deus predestinou alguns para a salvação, então por que eu oro a Deus para que essas pessoas sejam salvas? Se eu acredito na predestinação, então significa que eu não preciso orar para Deus salvar. Eu não preciso disso. Por quê? Porque eu já acredito na predestinação. Então eu sou um calvinista que não precisa orar para que Deus salve. Mas eu pergunto a vocês, quando a gente se ajoelha, a gente não ora a Deus pedindo Deus para poder salvar? Então, se eu estou pedindo Deus para salvar, quando eu estou orando de joelho, na verdade eu sou um arminianista, porque eu não acredito na predestinação. Então eu tenho que orar a Deus, pedir para que Deus salve, porque eu não acredito. Então, de joelhos eu sou um arminianista. Mas quando eu me levanto e digo assim, não, tudo está no controle de Deus, Ele já predestinou alguns para a salvação. Então, de pé, eu sou calvinista. Então, depende muito do momento que eu estou orando. Depende muito do momento que eu estou falando com Deus. Tem hora que eu sou arminianista até, mas tem hora que eu sou, meu amigo, calvinista. Não vem que não tem, não. Na verdade, são os extremos ali que atrapalham. Os extremos atrapalham completamente. Quer ver só uma coisa? Você é filho de Deus? Não. Não? Perdeu uma boa. Você é filho de Deus? Então você foi adotado. Sim. Beleza. Quem acredita na adoção de filhos? Aí a gente olha para dentro da Bíblia. A Bíblia diz o quê? Nós somos adotados. Somos filhos. Mas somos adotados, mas somos filhos. Aí você vai pegar doutrinas que são contra a adoção de filhos, no sentido que a própria Bíblia diz. Aí você olha e fala assim, peraí, eu sou ou não sou filho? Aí eu vou pegar um problema dentro da teologia bíblica. Mateus capítulo 6, Jesus ensina os seus a adorar. Primeira coisa que ele fala, Pai nosso, que estás no céu. Aí eu falei, agora, só pode ter pai quem é filho. Só pode ter um pai quem é filho. Só pode ser filho se você tiver um pai. Então danou tudo. Jesus ensinou foi só para os 12?
Só os 12 que tinham direito de ser filho? Paulo então também não era filho, não? Danou foi tudo. Aí eu pego agora João, lá nas cartas de João. Filhinhos, não pequeis. Peraí, filhinhos? Filhinhos por quê? Filhinhos é de João ou é filhinhos tratando no contexto de Deus? Porque filhinhos ali não é filhinhos dele, é filhinhos no contexto de Deus. Ele se iguala como irmão. Então veja o problema aqui. Quando eu vou para o extremo, eu falo assim, inglês, não existe predestinação. Não existe essa babaquice, não. Para com isso e começa a divergir ao ponto de ser extremo. Aí eu vou falar para vocês, aí dá problema. Ou tão longe não. Quer ver? Oi? Ou tão longe não. Ou ó. Igual já veio acontecer muitas vezes. Chegava assim, irmãos, Deus tem obra na nossa vida, Deus tem um ministério para você, o cara está lá, jogado na droga, na prostituição. Se era para ele ter uma obra na vida dele, então logicamente uma hora ele vai ter que ou pro bem ou pro mal. Aí eu pergunto, depende de quem vai estar falando com ele. Se é um calvinista ou se não é. Não concordo, porque não Porque tem como se é um calvinista, ele acredita na predestinação, então ele não precisa utilizar dessas palavras para poder falar para a pessoa, não. A gente já chama de irmão já, né? A gente, todo mundo tem irmão que a gente vai conversar. Ô irmão, fica irmão, Deus tem um projeto na sua vida. Depende do nível para Se é um irmão, Deus tem um projeto. Peraí, então se eu falo que Deus tem um projeto, eu estou falando de uma predestinação de um projeto de Deus na vida daquela pessoa. Eu falo com você que isso aconteceu comigo em 2009, 2010. Eu era trecheiro, cachaceiro, vivia no forró, já estava caminhando para virar alcoólatra, o que aconteceu depois. Né? Chegou um cara que eu nunca vi na minha vida. Não, irmão, Deus tem uma na sua vida. E quem ele escolheu vai. Se você não for por amor, você vai pela dor. Esse E aí. eu tô assim, cara doido, velho. Esse aí falou um monte de doutrina para você sem você entender. Falou doutrina da eleição, da predestinação, falou da doutrina da graça, tudo dentro de uma simples palavra. Eu falei, cara doido. Pois E é. nunca mais eu vi esse cara. Mas Depois de, aí, depois de quase 10 anos, aí eu aqui. Aí eu faço a pergunta: Deus já havia predestinado isso? Aí que tá. Ele havia predestinado isso, ou eu estaria aqui de qualquer jeito, ou pelo fato do cara ter falado, aquilo fez as minhas escolhas mudarem e por isso que estou aqui. A eterna discussão. Se nós pegarmos se nós pegarmos só esse pequeno contexto, só isso, e tivermos que colocar na ponta do papel cada um a sua opinião, e depois sentarmos em roda e cada um discutir sobre a opinião do outro, sabe que dia que a gente vai sair daqui? Nunca. Não, mas é porque você fala. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque tem coisas, principalmente, dentro das escrituras, que a gente olha, a gente lê, para nós, que já está escrito e pronto, acabou. Então, às vezes, a gente tem dificuldade até de compreender isso. Pergunto, dentro disso que você me falou, Jesus estava predestinado? Claro que por Deus, né? Claro. Jesus estava. Poderia tomar a decisão dele ali no final. Ele estava predestinado, mas ele tinha um aberto, né? Ele agora falou ali, podia. Tanto que lá na frente ele fala, né? Esse negócio tá meio difícil. Esse negócio tá meio complicado. Ele não seria o nosso exemplo, né? Na qual ele escolheu, decidiu não pecar. Aquela coisa assim, aquela divisão. Ele não ia ser o nosso exemplo. Assim, ele seria tipo um robô, né? Um robôzinho, né? Aquela divisão do espiritual e carnal também. Às vezes você segue carnal, e na hora que chega lá na frente você fala, mas eu estou aqui hoje porque Deus predestinou aquilo ali para mim. Mas eu tive aquela parte que eu não queria estar. Aí eu vou numa outra palavra agora. Você tem Jesus, que Deus predestinou para tal, mas você tem o próprio Jesus falando assim, ó, aquele que perseverar, danou,
Deus não já me predestinou? Se ele já me predestinou, para que Jesus está falando assim poder perseverar? Aí, pouco lá para frente, quando vocês estudarem sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, aí vocês vão ver uma coisa que chama ordem da salvação, que é justamente esses pontos. E são pontos, gente, que sinceramente, dentro da teologia sistemática, são pontos que a gente estuda para nós termos conhecimento do assunto. Por exemplo, por que eu posso falar que eu sou filho de Deus? Dentre outras coisas, mas de uma forma bem doutrinária, ou seja, de uma forma através do estudo. Por que eu falo que eu sou filho? Só que alguém fala que eu me tornei filho de Deus só por causa disso? Eu tenho que ter uma fundamentação, ou seja, eu tenho que ter alguma coisa. Quando eu olho na Bíblia, eu posso te apresentar a Bíblia e falar assim: não, eu sou filho de Deus por causa disso, disso, disso e disso. E detalhe, eu sou filho, porém eu sou um filho adotado. Ainda tem esse detalhe. Aí você olha e fala assim: poxa, peraí. Então significa que dentro do contexto de ordem da salvação, eu só me torno filho também por causa desse sangue. Porque se não for esse sangue, também não tem como eu me tornar filho. Mas, pastor, quando a gente, por exemplo, no caso do evangelismo, por exemplo, quando a gente está evangelizando, o conhecimento e o discernimento da parte, tanto arminiana quanto calvinista, você percebe na pessoa que, por mais que ela não conheça a Cristo, a forma que você apresenta tem que ser de uma forma que ela entenda. Sempre. E certas pessoas entendem quando você puxa mais para um lado ou quando você puxa mais para o outro. E aí eu então, falo, se fosse extremista demais, se como você eu faço? reter o melhor de cada um para você evangelizar, no caso, é sempre a melhor opção. Sempre. Sabe por quê? Se você olhar dentro da doutrina dos outros, eu estou pegando os dois que são os mais conhecidos, tá, gente? Se você pegar a doutrina dos dois, você vai ver que a doutrina dos dois ele tira de onde? Da própria Escritura. Eles não fogem à regra. Assim como o luteranismo e por aí vai. Mas veja, eles utilizam da própria Escritura. O problema é quando eu sou radical demais. Não tem problema nenhum se eu virar para você e falar assim: olha, eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você vai falar comigo assim: misericórdia, pastor, você está doido? Então quer dizer que você pode pecar? Aí eu falo para você assim: eu não disse que eu posso pecar. Eu disse que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você vai me perguntar: mas como que uma vez salvo, salvo para sempre? Eu vou te dizer: porque o salvo ele não procura pecar. Aí você fala: de onde você tirou isso? Eu falo: muito simples, dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas aí também o próprio apóstolo Paulo fala assim: que ele também tinha que tomar muito cuidado, porque aquilo que ele pregava, para ele mesmo não ser reprovado naquilo que ele pregava. Mas ele fala: se eu morrer, eu tenho certeza para onde eu vou agora se eu morrer. Eu tenho certeza absoluta. Aí você fala: dá tudo. E agora? Então veja, o problema é quando somos extremistas demais. Aí quando eu vou para dentro de uma teologia bíblica, e eu vou examinar apenas dentro do contexto bíblico, não vou tomar mais tempo dentro disso. Quando eu pego isso, eu tenho que entender o quê? Que a Bíblia ela vai me dar, por incrível que pareça, para todos os públicos e todos os gostos. Quando alguém te apresentou Cristo, como foi que ele te apresentou? É só você parar para pensar nisso. Cristo não foi apresentado para nós aqui da mesma maneira. Para mim foi apresentado de uma forma totalmente diferente. Até um dia que eu ouvi essa palavra. Essa palavra era meio esquisita. Se você não vier pelo amor, você vem pela dor. Eu custei para entender. Fui entender a semana passada isso. Como assim se eu não vier pelo amor, vem pela dor? Mas não é amor? Se Deus é amor, como é que eu não vim pela dor? Que história que é essa? Aí você vai ler o contexto, teologia bíblica, você vai estudar o contexto do amor de Deus, que é um amor ágape, sofredor, um amor de entrega. Aí você começa a entender: não, meu filho, só de ser amor de Deus é sofredor. Então não tem desse negócio, não. Não, porque como você vai vir pela dor? Ah, vai acontecer um acidente com você vai pegar um câncer, não sei o que, não sei o que. Peraí. Então quer dizer que para mim aceitar esse Deus eu vou pegar um câncer? Peraí. Não, vamos. Aí, se nós formos extremistas demais em assuntos doutrinários, queridos, a gente acaba ficando tipo assim, teólogos de Facebook. Vocês conhecem teólogo de Facebook? Então vocês já estão entendendo tudo. Para poder fechar,
teologia histórica, letra fechar assim, né? Dentro dessa página 34. Teologia histórica. Compreender essa posição da teologia é de fácil compreensão, uma vez que ela encaminha o desenvolvimento de todas as doutrinas bíblicas, desde o que é conhecido como o tempo dos apóstolos, ou o livro de Atos explica desde o início, né? Até os dias atuais. Então, se eu pego uma teologia histórica, basicamente, sem falar aqui alguns pormenores dela, que ela não é o nosso alvo, mas se eu pego aqui uma teologia histórica, eu vou pegar de Atos, o livro de Atos propriamente falando, eu vou procurar estudar de forma histórica todos os eventos da igreja, desde esse período, né, eu marco aqui um ponto inicial, até os dias atuais, até onde o meu estudo chegar. Essa teologia histórica, ela é muito interessante. Por exemplo, se eu virar para vocês e falar sobre a teologia da Trindade, quando é que a teologia da Trindade veio a existir? Nos dias de Cristo? Não. No Antigo Testamento? Piorou. Quando é que ela veio existir? Depois do acontecido de Atos, aqui na frente, aqui, ó. Você vai pegar o famoso Tertuliano, que ele vai, através de uma teologia. Gente, quando eu falo teologia, tem alguma dificuldade de entender essa palavra? Tem não, né, gente? Ok. Então ele vai, através de uma teologia, dar nome a uma doutrina, Trindade. E nós sabemos que isso aqui ele vai exaurir de onde? De uma teologia bíblica. Porque ele vai examinar desde o que a gente chama de antigo até chegar naquilo que a gente chama de novo. Então, de uma doutrina, ele vai o quê? Trazer aquilo para nós que conhecemos como uma doutrina da Trindade, ou o ensinamento da Trindade. Outro fator, assim, de difícil de compreensão. Quando você fala assim, querido, você acredita na doutrina da Trindade? A pessoa te responde, acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você fala, ótimo. Mas você acredita na doutrina da Trindade? Porque falar se você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo é muito fácil. A questão é se você acredita na doutrina. Você consegue discernir o que é a doutrina da Trindade? Você consegue olhar para um único Deus que é um só, mas que por causa da sua substância, ele se manifesta em três? Dá para você olhar para Deus e entender que só tem um trono, e esse trono pertence somente a Deus? E quando você olha e fala assim, não, mas tem Jesus sentado lá. Aí você olha para a doutrina da Trindade, e você fala assim, não, mas Jesus está lá não como Deus, mas como sumo sacerdote. Aí sabe o que acontece? A cabeça começa a sair fumaça. Porque aquilo que conhecemos como doutrina da Trindade é muito mais profundo do que a gente pode entender. No entanto, é uma das aulas que mais tem duração, a doutrina da Trindade. Justamente por causa disso, ele utiliza da doutrina bíblica, vem exaurindo tudo que a Bíblia fala sobre Trindade, tudo desde o princípio, para poder então colocar aquilo que conhecemos através de uma teologia histórica, trazer a doutrina da Trindade para nós. Pois é, sim, já vamos já. Só fazer essa leitura para a gente tomar uma água. Compreender essa posição da teologia é de fácil compreensão, uma vez que ela encaminha o desenvolvimento de todas as doutrinas bíblicas, desde o que é conhecido como o tempo dos apóstolos, até os dias atuais, mostrando os resultados deste desenvolvimento na vida da igreja como um todo. Fraga explicando sobre o que trata esta ramificação, como, por exemplo, a origem, desenvolvimento e dispersão das doutrinas cristãs, comenta. Ela trata da origem, do desenvolvimento e da dispersão das doutrinas cristãs. Para entendermos esta relação no contexto de teologia, tomemos como exemplo a doutrina da Trindade,
e a doutrina das duas naturezas de Jesus Cristo. Com poucas exceções, essas duas doutrinas são amplamente aceitas como verdadeiras pela maioria dos cristãos, mesmo quando não são bem entendidas. Assim, para esclarecer as doutrinas, a teologia histórica tem como função investigar a origem das mesmas, considerando o contexto, as controvérsias e, principalmente, a importância dessas doutrinas para a igreja. Quando eu falo, por exemplo, de duas doutrinas de Jesus Cristo, divino-humana, só fazer aqui uma perguntinha rápida para vocês. Só para entender dentro desse contexto. Mulher do fluxo de sangue. Amém? Mensagem mais pregada depois da ressurreição de Cristo. A gente sabe que aquela mulher estava atrás de Cristo, ela sabia que se tocasse na alma dela, ela seria curada, não é isso? Ela toca na alma de Jesus. Pá! Sai virtude. Não sei como é que é esse negócio ainda não, sabe? Mas saiu virtude. Jesus para e fala assim, alguém me tocou, não é isso? A pergunta é, Jesus sabia quem era? Jesus sabia ou não? Pode ir, desligar ali. Jesus sabia ou não? Tá? Nós vamos entender, não de forma exegética, mas apenas de uma forma bem literal o texto. Capítulo 11 de Isaías. Do tronco de Jessé sairá o rebento. Está falando de onde ele vai ter o seu nascimento. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele. O sentido de repousar é o Espírito vai possuir quem vai sair do tronco de Jessé. Nós sabemos quem saiu do tronco de Jessé, correto? Aí vai falar o Espírito do Senhor, não é isso? Depois fala o quê? Que vai possuir ele. Sabedoria. Aí vem sabedoria. Entendimento. Entendimento. Conselho. Fortaleza? Isso. Conta mais dois. Conhecimento e temor. Conhecimento e Temor, sim. temor. Ok. Na verdade, se eu for virar isso daqui, ó, fica sabedoria, entendimento, conselho. Sabedoria, entendimento, conselho. Vou colocar 40 maiúsculas assim. Fortaleza. Tá, aqui é conselho, né? Conhecimento e o último é temor. Isso aqui se parece com o quê? Uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas, 5 lâmpadas, 6 lâmpadas, 7 lâmpadas. Lembram disso? Lá dentro do tabernáculo, o que tinha do lado de cá? O que tinha do lado de cá com 7 lâmpadas, gente? Melhorar. Conhecido como menorá. Livro de João, Jesus, homem, ele disse: eu sou a luz do mundo, fazendo uma referência aos 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, segundo o livro de Isaías, capítulo 11, iria fazer o que sobre ele? Possuí-lo, repousar sobre ele. Versículo 3: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a sua ou a vista dos seus olhos. Vou dar só um exemplo sobre isso daqui. Disseram que pegaram uma mulher no ato do adultério. Lembram disso? Com pedras na mão vieram até ele. Se ele julgasse segundo a vista dele, o que aconteceria com aquela mulher? Mas para quem tem 7 espíritos, como foi que ele julgou? Com justiça. Nem repreenderá segundo o ouvido os seus ouvidos, mas julgará com justiça os povos e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Segura até aqui. Pula agora lá para Isaías 61.
Por favor. Pessoal, Eu? só um negócio aqui que está postando a língua aqui. Você tinha falado agora lá de Jesus não sabe a hora. Sim. Eu achei uma passagem aqui em Mateus 24, 36, que fala aqui, ó. Não sei se isso é referente a isso, mas fala assim. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o céu, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Isso, mas o texto é esse aí mesmo. E eu já vou explicar. Mas o texto é esse mesmo. É esse aí que eu quero. Isaías 61. O Espírito do Senhor. A Bíblia Souza aí está Senhor com a letra tudo em caixa alta. A minha está só jogada. Peraí, como é que está? O meu está O soberano. Espírito do Senhor. Ah, tá, não. É o mesmo sentido. Soberano. Como é que é? O Espírito. Soberano. Tá. Isaías 61. Quando aparece, só dar uma dica para vocês. Quando aparece isso aqui, ó, e vocês sempre vão ouvir eu falando disso. Quando aparece em caixa alta, isso aqui está falando propriamente de Jeová, ou do Deus que conhecemos, ou propriamente do Pai. Está falando dessa pessoa, aquele que apareceu para Moisés, esse Deus, em caixa alta. Quando você vê se referindo dessa forma, geralmente está se referindo ou ao Espírito do Senhor. A minha está com tudo. Assim, né? A minha está assim, ó. O Espírito do Senhor Jeová. Aí depois vem. A Bíblia é testemunha de Jeová. Aí depois vem. Está sobre mim, porque Senhor Jeová, o Deus. Senhor tudo em caixa alta. Tudo em caixa alta. Exato. Espírito do Senhor, Queridos, Jeová. então veja. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança, do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aí, você vê lá no versículo 6 agora, estou pulando, né? Não vou ocupar tempo. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei a riqueza das nações e na sua glória vos gloriareis. Só para poder entender, esse verso 6, ele só se torna real depois que Jesus ressuscita. Porque aí você vai entender que Pedro fala que eu e você somos nação santa. Somos sacerdócio real, lembra disso? Por causa desse tempo. Agora, para finalizar mesmo, tá? Esse assunto, e depois vocês vão ver só em Cristologia, abre aí, por favor, o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, mas é tipo Filipenses. É Filipenses. É porque tipo parece, né? Mas é Filipenses. É tipo uma asa de cavalo. Acabou? Filipenses, capítulo 2. Antes de eu ler o texto de Filipenses, vou fazer uma pergunta bem óbvia para a gente pensar. Se Jesus, abre parênteses, pelo amor de Deus, se Jesus é Deus, para que ele precisa do Espírito Santo para efetuar as obras que o Pai designou para ele? Fecha parênteses. Se eu sou Deus, não que não seja, se eu sou Deus, para que eu preciso que o Pai me dê o Espírito Santo para eu fazer as obras que ele me enviou? Porque está ensinando os apóstolos como é que faz? Também estava na condição de homem. Opa, ele estava na condição de homem. Então, na condição de homem. Para não usar a dignidade própria dele. Opa, já está chegando onde eu quero.
Agora vamos ler Filipenses, para a gente ficar claro, ok? Filipenses capítulo 2, o verso é o 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. No céu ou na terra? Na terra. Antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziar é o sentido do kenosis, se reduzir a pó, arrancar dele toda a essência divina, assumindo a forma de servo. Aí eu pergunto para vocês, um servo faz o que ele quer? No contexto bíblico, é um servo escravo. Ele faz o que ele quer? Ele faz o que o Senhor ordena, não é assim? Ok. Agora, se você pegar Isaías capítulo 61, quando Jesus começa o seu ministério, ele está dentro do templo, alguém dá o rolo do livro da lei, da Torá, para ele caça, ele procura. Não é uma coisa que saiu ali para ele, não. Ele procurou o livro de Isaías, o rolo de Isaías, capítulo 61, e leu. Quando ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele senta na cadeira principal e ele diz assim: essa profecia se cumpriu? Porque a partir de hoje eu começo o meu ministério. Porque até aqui eu era apenas o filho de Maria e José, mas a partir de hoje vocês irão conhecer o rebento de Jessé, o renovo. Vocês vão conhecer o Nazareno. Quando inicia, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Nesse momento, o momento do batismo é outro princípio, mas o momento para ele iniciar o ministério, a carreira ministerial, é quando ele lê o livro da lei. Então agora tudo que ele vai fazer depende do Espírito. Quando você olha para esse texto de Filipenses, Paulo ele diz assim, olha, ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Nada do que ele fez, abre aspas, que para nós indica que ele fez como Deus, nada do que ele fez senão pelo Espírito Santo. Alguém tocou em mim? Pedro diz o que para ele? Amém. Tá maluco? De gente, as ruas apertadinhas, né? Igual nossas avenidas aqui, que são coisas grandes, não, coisa apertada, todo mundo apertando. Aí fala assim, mas tem um detalhe, saiu virtude. A virtude sai não é de Jesus, a virtude sai do Espírito que está sobre Jesus. E ele para. E você pode ver que o Espírito não diz para ele quem é. A mulher que se aproxima, e então ela vai confessar e dizer. Se você pegar todos os textos, Jesus, todos os textos, que parece que ele está atuando como Deus, querido, ele não atua por vontade própria, porque senão esse texto aqui, ó, é mentiroso. Aí a gente pensa, esse texto é mentiroso ou ele atuou como Deus? Porque o texto diz que ele esvaziou a si mesmo, se tornou na forma de servo, ou seja, semelhança de homem. Se ele toma a semelhança de homem, ele depende de alguém para poder fazer a obra. Jesus foi impelido pelo Espírito ali para o deserto. Jesus, depois que acontece no deserto, os anjos vêm, alimentam ele, aquele negócio todo. Quando ele recompõe suas forças, a Bíblia diz assim, então o Espírito do Senhor impeliu Jesus a ir para a Galileia. Aí daí a pouco você vê que o Espírito do Senhor leva Jesus para... O Espírito do Senhor leva. O Espírito... Toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa, ele fala assim, Pai, eu oro. Eu sei que o Senhor me ouve, mas eu oro para que eles creiam. Tudo que Jesus fez, ele não julgou segundo a sua vista, mas sim com justiça. Por causa disso aqui, ó, os 7 Espíritos estavam sobre ele. Se ele atua como Deus, deixa eu trocar a palavra, se ele atua como Deus enquanto ele está na terra, o texto de Isaías 61 é mentiroso, o texto de Isaías 11 é mentiroso e fala os outros. Por quê? Qual a necessidade de o Espírito de Deus estar sobre mim, mas na verdade eu estou atuando como Deus? Qual o princípio? Mas se eu sou homem, na condição de homem, condição de servo, eu me reduzo à escravidão, eu dependo de quê? Disso daqui, ó. Na verdade todos nós dependemos disso, né? Essa aqui é a verdade. Espírito de temor, conhecimento, fortaleza, conselho, entendimento e sabedoria. E o Espírito do Senhor, que é o centro A principal. diferença é que nele habitava a totalidade. Né? Aí vem a diferença.
Nele habitava toda a plenitude do Espírito. Em mim, em você, é só... Vende. Sim, é só um orvalho. Só um orvalhozinho que está em mim e você. Agora, nele, por isso que as pessoas não conseguiam compreender bem as atitudes, as falas, o ensinamento. Poxa, mas esse ensina com muita autoridade. Peraí, por que eu não ensino igual os fariseus? Espírito do Senhor. Você vai pegar um texto, por exemplo, de João, e você vai ver assim, João escrevendo, que Jesus não confiava nos homens, porque bem sabia o que havia no coração dos homens. Isso para nós hoje, no contexto de igreja hoje, isso se chama revelação. Ou seja, o Espírito te revelou aquilo. Então, se eu olhar sem esse sentido, o que eu vou entender? Jesus é Deus, Ele conhece o coração do homem. Não, querido, foi o Espírito que o revelou para ele. O Espírito é revelar, mostrava para ele todas as coisas. Todo milagre que Jesus fez, Ele fez porque Ele é Deus? Não, Ele fez porque o Espírito Santo impelia Ele a fazer. Livro de Atos dos Apóstolos. Todos os milagres que o apóstolo Paulo fez. Estou pegando só Paulo, tá? Paulo fez porque foi Deus que fez? Foi Jesus que fez? Ou foi o Espírito Santo que fez? Porque Jesus já não estava operando na terra, literalmente. E detalhe, está na cara da gente. Às vezes a gente lê, ou às vezes é lido na hora do culto. Só que assim, a gente não percebe, gente. O próprio apóstolo Paulo ensina para nós que tudo que ele fazia conforme o Espírito Santo determinava que ele fazia. Todo milagre só é feito na terra por meio do Espírito Santo. Só que aí é um negócio maluco. Porque assim, eu oro ao Pai, porque Jesus ensinou, nós devemos orar ao Pai. Nós oramos ao Pai. Na medida que eu oro ao Pai, o Espírito Santo ele tem que interceder por mim, porque eu não sei nem como orar. Quando ele intercede, a oração ele leva, não é para o Pai, ele leva para Jesus, porque Jesus é sumo sacerdote eterno. Jesus intercede para o Pai. Quando o Pai, vamos dizer assim, ele libera o milagre, o Pai fala para o Espírito. E o Espírito só faz aquilo que ouve do Pai. Mas o Espírito só faz o que ouve do Pai, não é para glorificar o Pai, é para glorificar o Filho. A gente pega em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é no nome do Jesus. Tudo que nós fazemos é no nome de Jesus para glorificar Jesus. Por quê? Porque quando glorificamos a Jesus, na verdade, nós estamos glorificando a Deus. Porque toda a obra só foi feita por causa de Jesus. Então, quando eu trago esta glória para Jesus, vamos dizer assim, em partes, a glória não é só dele, é do Pai. Mas a gente não glorifica o Pai diretamente, nós glorificamos o Filho. Então, toda a obra que o Espírito faz, por exemplo, cada um de vocês, quando foi salvo, e assim eu quero acreditar, quem foi que recebeu a glória? O Espírito Santo? Não. O Espírito Santo ele só é um intercessor, é aquele que vai convencer o seu coração. Quem é que recebeu a glória pela sua salvação? Jesus. Toda a obra que o Espírito Santo faz é para glorificar Jesus. Quando você lê o livro de João, leia com muita atenção até a vírgula que você lê. Porque Jesus disse no livro de João, vocês não vão ficar órfãos. Por quê? Eu vou para o Pai, eu vou enviar o Consolador. Mas não se preocupe, ele não vai falar nada dele. Tudo que ele vai falar, ele vai ouvir do Pai, para glorificar o meu nome. É um negócio maluco. Eu oro ao Pai, só que o Pai só vai ouvir se o Espírito interceder, só que o Espírito intercede para Jesus, que é sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus Pai. Aí que o Pai ouve, mas quando o Pai ouve, ele não fala com Jesus, ele fala com o Espírito, porque o Espírito ouve tudo aquilo que o Pai fala. E assim, é só nós que temos isso. Nenhuma outra religião tem disso, gente. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu estou adorando 3 deuses, aí vai entrar dentro da doutrina histórica da Trindade. Eu estou adorando 3 deuses? Não. Na verdade, você está adorando um Deus. Só que o modo de você adorar esse único Deus é dessa forma. Porque eu e você perdemos lá no Éden. Algumas matérias, assim, você não acha que veio para complicar, não? No sentido assim, igual
A gente entende. Eu vou lá para aquele Eu negócio. falo assim, no contexto de igreja. Se perguntar se a pessoa acredita na Trindade, não acredita. Não, pode falar que o Espírito Santo seria o suficiente. Eu lendo assim, resumindo. Resumindo. Sim, beleza. Só que eles vão esmiuçando, ao ponto que as pessoas vão escutar e literalmente não vão entender. Até no seminário, a gente vai chegar no ponto assim, sabe uma coisa? Tá bom, deixa eu fazer agora. Passar porque tá dando eu vejo que algumas matérias de seminário, vamos dizer assim, né? Algumas realmente não vêm para esclarecer no sentido assim, agora tá claríssimo. Não, deixa eu te explicar aqui, fulano, ó. É assim, assim. Ué, assim? Como assim? Não, 1 mais 1 é 2, tá vendo? Muito fácil, tá? Beleza? Eu entendo que tem muita coisa. Eu entendo que Talvez eu vou usar a palavra errada, mas tem muita coisa que você não pode de fato ensinar toda a igreja, porque realmente ela não está preparada para isso. Aí eu começo a recorrer, quando o próprio apóstolo Paulo e também o próprio livro de Hebreus, ele dá para nós um parecer que ele fala assim, olha, pelo tempo que vocês já servem ao Senhor, não era para vocês estar alimentando isso aqui não. Aí Paulo fala sobre as questões simples. Ele fala assim, olha, pelo tempo, sinceramente, não era para ser leite, era para ser um alimento sólido. Mas eu vejo que eu vou ter que dar a vocês de novo leite. Você está falando de novo? Significa que já deu leite alguma vez. Então não houve um crescimento. Aí quando eu vou para o livro de Hebreus fala assim, que pelo tempo que vós conheceis, no caso a Escritura, já era para vocês serem mestres. Porém, eu tenho que tratar vocês com os rudimentos de Cristo. Aí você fala, quais são os rudimentos de Cristo? Batismo, a própria escatologia a respeito do juízo da alma, batismo. Por exemplo, se você pergunta sobre batismo, eu vou muito longe. Se você pergunta sobre batismo, até mesmo dentro da teologia histórica ou bíblica, mas não usando essa palavra, né? Se você pergunta assim, nega, gente, existe quantos batismos na Bíblia? A Bíblia. Você falou tudo, ó. Quantos batismos existem na Bíblia? Não é o ato assim, alguém batizou aqui hoje, alguém não. Quantos batismos? Se você perguntar assim, Cris, eu vou te ser bem sincero. Se tiver 100 pessoas na igreja, talvez umas 20 vai saber te responder quantos batismos existem na Bíblia. Se você perguntar assim, querido, alguém poderia aqui me responder o que é o batismo na nuvem? Ou o batismo de Moisés? Talvez só uns 10 vai saber te responder. Aí eu me pergunto, as pessoas não sabem, é porque o tempo que elas estão na igreja é um tempo curto, ou seja, tem 2 anos de convertido, mas é aquele 2 anos assim, que não está todo dia na igreja, está tipo assim, eu estou no culto de domingo, porque nos outros não tem como, porque eu estou trabalhando, estou estudando, fazendo faculdade, então eu sou o crente domingueiro mesmo, um exemplo, né? Para essa pessoa ter o conhecimento fica difícil. Eu falo mais igual quando sai do bíblico, que assim, tu diz assim, eu li aqui, não, beleza, é isso mesmo. Quando a gente entra nos, vamos dizer, como é que eu posso falar, nos pais da fé, não sei se a gente pode colocar assim, né, Martim Lutero e tal, fala assim, eles pegam, interpretam, complicam e deixam pra gente, igual exemplo, ele está falando aqui sobre são esses dois, tipo assim, eu quero dizer no sentido assim, igual o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Já deveria estar bem avançado e tal, e aí ele dá instruções para nós, no sentido, e ele fala, alguns teólogos pegaram, e aí eles, assim, se fosse para explicar seria muito simples, 1 mais 1 é 2, aí eles fazem um tanto de e jogam isso. Aí está o problema. Você entendeu? Assim, que nós estamos estudando isso, sim, né? Aí que está o problema. Quando eu pego, por exemplo, vamos pegar o próprio assunto da Trindade, por exemplo. Eu pego a Trindade e eu não explico de uma forma bíblica simples para todo mundo entender. Por quê? Você tem condições de pregar num culto, uma doutrina da Trindade, no culto. Você tem condições de explicar, querido, Deus é isso aqui,
E Jesus é isso aqui enquanto estava na terra, hoje a condição dele é outra, o Espírito Santo é isso aqui. Tem condições de pregar isso no culto. Eu não sei se vai dar conta de pregar os três no mesmo culto, mas pode, por exemplo, fazer um negócio de quinta, uma série. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma série, gente. Ó, primeiro nós vamos falar do Pai, 2 quintas. Gente, estou usando a quinta porque é da igreja aqui, né? 2 quintas nós vamos falar do Pai. Quem é o Pai? As outras 2 quintas nós vamos falar quem é o Filho. O Filho humano, o Filho divino. A outra, eu vou falar do Espírito Santo. 2 quintas, ou seja, você trata isso no culto. A pessoa consegue entender. Mas quando você pega isso e você começa a rolar assuntos e tratar alguns eventos que não são bíblicos, meu irmão, eu vou usar o que você falou só para poder tratar um assunto. Vocês já ouviram falar da teologia feminista? Não, né? Ok. O que é a teologia feminista? É nada mais, nada menos uma teóloga, claro, tinha que ser mulher, né? Uma teóloga, ela prova por A mais B que Deus ele nunca teve o sentido de paternidade. Ou seja, o sentido da figura masculina, macho. Mas Deus, na verdade, é fêmea, mulher. Porque só pode dar a vida e por aí vai, outros escândalos que eu não vou entrar no mérito. É por aí. Aí, na verdade, a cabana que eu acho que tem a ver. Sabe? Na verdade, eu acho que é o contrário. Mas, quando você olha para isso, você pensa assim, poxa, como que uma mulher que estudou, como que ela chegou nesse parâmetro falando que Deus, na verdade, nunca teve uma figura de paternidade, mas sim uma figura de maternidade. Que Deus, na verdade, não tem a figura de homem, como muitos imaginam, mas sim a figura de Deus é uma mulher. Como que ela consegue tirar isso dentro de um contexto bíblico? Gente, tenha muito seguidor. Sabe por quê? Porque ela se baseia na própria Bíblia. Aí você fala assim, como é que pode? Como? Aí eu vou muito longe também não. Leonard Boff. Leonard Boff é um teólogo, ele era da igreja católica, né? Foi até expulso por causa de algumas divergências dele. Considera, não sei se a gente pode falar assim, mas ele é considerado como o pai da teologia da libertação. Só que a teologia da libertação não tem a ver com aquilo que a gente conhece assim, ser liberto do diabo, essas coisas, não. A teologia da libertação dele tem a ver com doutrinas marxistas. Ou seja, nós estamos falando aqui de comunismo, de socialismo. Ele trata a questão do pobre na Bíblia como uma questão de libertação. O pobre precisa se libertar disso. Só que ele não traz como uma visão, por exemplo, de que nós, seja no pobre no sentido financeiro ou intelectual, ele não traz um sentido que nós temos a capacidade de nos libertarmos na própria Escritura, porque a própria Bíblia ensina isso para nós. Mas ele trata de uma forma marxista. Aquela questão de todos iguais e papapá, traz a questão de quando Israel sai do Egito, a maneira que ele sai. Gente, é uma teologia confusa. Aí você olha para isso e fala assim, poxa vida, o cara ensinou tantos anos lá no seminário maravilhoso, chega agora, barba branca, cabelo branco, tudo branco, e ele também é branco, sabe, já está com as suas clãs brancas. Aí chega agora, o cara me inventa uma teologia da libertação. Como pode? Então, eu vejo, Cris, trazem esses tipos de ensinamento para causar confusão. E causa muita confusão. O pastor Gilson, ele saiu 3 pessoas de lá da igreja dele. Sabe por quê? Ele mandou pro seminário. E aí os meninos fizeram um grupo, os bereanos. Aí você já imaginou, né? E aí falou que a igreja está tudo errado, passou tudo errado. Agora que você fala que você não é rico, tem alguma coisa errada. Literalmente, vocês tiveram reunião agora e aí isso está expandindo. O auxiliar saiu, agora o menino do louvor, agora o outro. Os bereanos. Aí você já imaginou, né? Agora que você fala que você não é rico, tem alguma coisa errada com você. Tipo assim, né? Tá tudo errado.
Então tá bom. Poxa. Os crentes de Beré, né, que quando Paulo Então quer dizer que agora pregava, tudo que eles passou pegavam a por ele era escritura errado. e conferiam ver se estava ok, né? Aí, tipo assim, eles são bons demais, né? Ah, tá. Agora tá conferindo ver se tá bem certo. Aí eu vou para um outro ponto. Os crentes de Beré. Aí eu vou para um outro ponto que faz parte de um contexto muito simples. Se eu me coloco na condição de um bereano, o primeiro princípio, o bereano, ele examinava as escrituras. Qual eram as escrituras? Todo o Antigo Testamento. Para começar. Porque todo o Antigo Testamento ele tinha que casar em tudo aquilo que era pregado pelo apóstolo Paulo, o ensinamento dele. Então tudo que ele pregava sobre Cristo casava no Antigo. Uma das primeiras coisas que Jesus ensina para nós, autoridade. Qual o sentido? Filho, você não respeita a autoridade, não? Se você não respeita, deixa eu te falar, você já está errado. E ele que enviou os meninos. Você já está errado, o primeiro princípio. Queridos, teologia sistemática. Acabou que o vídeo eu vou ter que enviar para vocês. Que já são 9h40, pelo menos no meu relógio aqui. E o vídeo é uns 20 minutos, eu vou enviar no grupo para vocês assistirem. É um complemento, na verdade, que vai ajudar bacana, vai ajudar muito, tenho certeza. Teologia sistemática. A teologia sistemática é um apanhado das outras duas teologias. Ela toma para si os materiais fornecidos e procura estabelecer como que um edifício completo, onde se achará todo o conhecimento de Deus e suas relações. Queridos, aonde está escrito assim, todo o conhecimento de Deus tinha que estar entre aspas, e provavelmente na apostila suas não está. Então, se vocês puderem, coloca isso dentro de aspas, porque a teologia sistemática, ela não, jamais, nunca, em nenhum momento, ela vai conseguir achar todo o conhecimento de Deus. Ok? Por isso a teologia sistemática é chamada teologia propriamente dita. A teologia bíblica e a histórica são os seus estágios incompletos e preparatórios. Deve-se distinguir a teologia sistemática da teologia dogmática. Só para ficar assim, só para vocês entenderem um pouquinho, é como se a teologia dogmática ela fosse mais uma apologética. O que é isso, uma apologética? Se você olhar para a igreja católica hoje, ela vai utilizar muito de uma teologia dogmática, ou seja, uma teologia que defende a sua fé. Se você fala hoje, nem tanto, que eles já estão começando a mudar um pouco o assunto, mas num largo osso, se você, por exemplo, falar de deuses, com letra minúscula, santos e por aí vai, isso é uma teologia dogmática da igreja católica. Eles defendem isso, é uma apologética deles. E eles têm os refúgios dele dentro da própria escritura. Então, quando eu falo de teologia dogmática, eu estou falando de alguma coisa mais apologética. Por exemplo, se você for escrever sobre os anjos, por exemplo, você vai escrever de que maneira? De uma maneira sistemática ou de uma maneira dogmática? A maneira que você crê. Se eu for escrever do jeito que eu creio, defendendo uma posição, ela é mais dogmática do que propriamente sistemática. E é esse entendimento que nós temos que ter para ler o livro. Né? Se é um livro mais dogmático, não, isso aí eu respeito, mas a experiência dele. Exatamente. Se é algo sistemático, algo que realmente você pode crer mais. Exatamente. Para falar de católico, você fala de Maria. É para ler isso, mas Mas tem muito culto hoje, né? Tem sim. Na verdade, é a maioria. A maioria. Né? Dentro das matérias que nós vamos ver, quando a gente chegar, por exemplo, em própria angelologia, o material que eu escrevi foi eu que escrevi mesmo. Vocês vão ver que eu tenho uma posição sobre a questão de anjos, acredito eu que talvez vocês não tenham, ou provavelmente ainda não observaram o que eu escrevi sobre esse fato. Mas isso quando a gente chegar nessa matéria. Então, dentro da teologia sistemática, eu acabo usando uma teologia dogmática dentro dela, porque é uma defesa que eu acredito. Ok? Todos nós somos dogmáticos. Em certo ponto, todos nós somos. Eu tenho que defender minha fé. E cada um de nós acaba fazendo uma teologia dogmática sem saber. Todos nós acabamos fazendo. No emprego estrito, teologia dogmática é a sistematização das doutrinas expressa nos símbolos da igreja, associando a sua base às escrituras e à apresentação, até onde possível,
da sua necessidade racional. Por outro lado, a teologia sistemática não começa com símbolos, mas com as escrituras. Ela não indaga primeiro a crença da igreja, ou seja, quando eu escrevo uma teologia sistemática, eu não quero saber se você é presbiteriano, se você é luterano, se você é pentecostal, é batista, é da igreja tal. Não me importo com isso. Eu escrevo uma teologia sistemática conforme os fatos são, segundo as escrituras. Claro, colocando cada um no seu devido tópico. Lembrando que tem muita teologia por nome, teologia sistemática, mas que por dentro ela é uma teologia dogmática. Se você pega, por exemplo, escritores que são presbiterianos, por exemplo, querido, a teologia dele vai ser versada dentro daquilo que ele acredita. Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo de Genebra. Vocês conhecem, né? Genebra. Calvino, Genebra. Calvinista. Genebra. Uma das traduções mais antigas que tem. Você já imagina que tem muito comentário aqui que é calvinista. E às vezes a pessoa compra uma Bíblia e não tem noção que os comentários que estão dentro dela são comentários calvinistas. Comentários de predestinação, de eleição e por aí vai. Aí às vezes você pega, achou bonito o comentário, vai pregar, vai ensinar, e você fala daquilo ali. Aí às vezes quem está te ouvindo tem um pouquinho mais de entendimento, ele está assim, rapaz, o irmão falou comigo que não acreditava, mas agora ele está lá ensinando. Então assim, temos que tomar muito cuidado com isso, sim? Eu estou lendo um livro de teologia sistemática, e como você falou aí, abrange vários assuntos, mas tem algumas coisas que eu vejo que ele puxa um pouco para o pentecostalismo, entendeu? Ele explica o outro lado da história, mas a gente vê que está dando um apoio mais forte para o pentecostalismo, entendeu? Com as teses que ele afirma, que ele defende. Aí dá para a gente perceber isso durante a leitura, sabe? A gente, por mais que o livro seja explicado de forma sistemática, dá para ver. Mas acaba que você dá para poder perceber que ele está. Mas é um livro muito bom, dá para a gente compreender bem os assuntos, cada ponto, cada tese defendida, o que os antigos defendiam. Entendi. Ele só puxa um pouco. Acaba puxando, né? Acaba puxando. E puxa mesmo, não tem como não. Por outro lado, a teologia. Sobre as divisões básicas, para a gente poder encerrar, sobre as divisões básicas da teologia sistemática, Geisler comenta sobre e faz esta repartição da seguinte maneira. Queridos, a teologia sistemática, propriamente dita, você vai ver que ela faz essas divisões quando você vai estudar, diferente da histórica e da bíblica. A histórica e a bíblica, ela não leva em consideração, ela nem sequer, como se diz, se preocupa em fazer divisões como a sistemática. A sistemática, por exemplo, é geralmente dividida nas seguintes categorias. A introdução, né, são os prolegômenos, bibliologia, que é propriamente um estudo sobre a Bíblia, se bem que hoje, quem para mais para poder estudar, já não, vou dizer assim, já não dá tanta importância para essa matéria. Hoje, quem para estudar não dá mais tanta importância como dava antigamente, mas ainda assim é bom ver alguns tópicos dentro de bibliologia. 3. Teologia própria, ou conhecido também como teontologia, que é o estudo de Deus, tá? O tópico 3. Tópico 4, antropologia, que é o estudo dos seres humanos. Aí dentro da antropologia você tem a antropologia geral, que é a mesma antropologia que você estuda, por exemplo, em faculdade, em seminários, é a mesma antropologia sobre o homem. E a antropologia bíblica, que basicamente é o que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar direto com a antropologia bíblica. Eu não fico gastando tempo com antropologia, não. Porque, sinceramente, vou falar baixinho, é muito chato. A antropologia é chatinha, porque aí vem os teóricos, vem os estudiosos e vem os filósofos da vida. Nada contra, né? Nada contra. É bom isso. Nada contra, porque
Nada contra, porque os diplomas que ele tem em casa, a maioria deles está tudo ligado à filosofia, então nada contra. Mas assim, acaba sendo um pouquinho meio... acaba tirando a força da gente. Então eu gosto muito da antropologia bíblica, tá? Que você vai ver o homem pelo lado bíblico da coisa. Aí eu gosto mais dessa. E também não sou eu que dou aula dela, não. A martiologia, que é uma das melhores que eu gosto de tratar, que é sobre o pecado. Soteriologia, né? Que é o estudo da salvação. Eclesiologia, que é a eclésia, né? O sentido de igreja. E a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Esses 8 aqui, basicamente, toda teologia sistemática tem que ter pelo menos esses 8 tópicos. Então, quando você chega lá na loja, que você vai comprar uma teologia sistemática, que é livro dessa grossura, geralmente, queridos, esses 8 tópicos vai ter. Esses 8 sempre tem. Só que a maioria faz o quê? Continuando a leitura. Além disso, o estudo do Espírito Santo, que na verdade é uma subdivisão da teontologia, mas a gente acaba estudando ele separado. É denominado pneumatologia, mas também você encontra com o nome de paracletologia, que é o sentido de Atos dos Apóstolos, ou seja, o Senhor vai enviar um paracletos, ok? É denominado pneumatologia. E os discursos sobre Cristo, que é o mais importante, creio eu, que é o cristologia. Os debates teológicos a respeito dos demônios são designados como demonologia, os específicos sobre Satanás recebem o nome de satanologia, e o estudo dos anjos são chamados de angelologia. Ou seja, quando vamos estudar os seres, geralmente estudamos Satanás. Já escreveu o diabo? Já basta, já escrevi. Satanás, geralmente a gente fala que é satanologia. Os demônios, demonologia. E anjos, que é angelologia. A gente geralmente não estuda os 3 dentro só de angelologia. Geralmente a gente faz essa subdivisão. Por quê? Eu estudo Satanás de uma maneira, demônios de outra e anjos de outra. Por exemplo, quando eu vou estudar sobre anjos, nós estudamos a cadeia dos serafins, querubins e arcanjos, correto? É assim que a gente aprende. Porque esse daqui é mais poderoso do que esse é mais poderoso do que esse. Ok? E se tem uma coisa que esses seres sabem fazer e nós não sabemos, é nada mais nada menos que respeitar o governo. Esse daqui não se atreve a se rebelar contra eles, porque esse daqui é muito maior em poder e força do que esse. Ainda que esse tenha sido criado como arcanjo, defensor, aquele que luta, espada, escudo, aquele negócio todo, exército, arcanjo, Miguel, é isso. Só que esse daqui é um ser que, segundo a Bíblia, ele tem diversas formas e ele aparece de diversas maneiras. Esse aqui geralmente não, e esse daqui 6 asas, quase sempre aparece dessa forma, um corpo todo de fogo, que é aquele que arde, nunca olha o trono de Deus por causa da santidade, mesmo ele sendo santo. Então essas coisas a gente vai aprender o quê? Tudo em angelologia. Só que a palavra angelologia é uma palavra grega, é uma palavra meio que errada para nós. Aí a gente vai estudar e vai entender, por exemplo, pelas próprias escrituras, que esse ser aqui, que a gente entende como sendo um ser, na verdade, ele não existe. Fui claro? Deu para entender o que eu falei? Esse ser aqui, ó, anjo, não existe. Porque não tem uma figura anjo. Tem figura arcanjo, querubim e serafim. E outros seres aqui, ó, no trono. Mas a Bíblia também não compete falar para nós. Se a Bíblia não fala, eu não vou ficar caçando, né? Mas esse ser, como um ser, por exemplo,
Esther, você aprendeu desde criança que existia aquele monte de anjinho com aquele cabelo, tudo encaracoladinho assim, com auréola na cabeça e uma asinha voando. Isso não existe. A gente aprende que anjo vem, anjo vai, anjo vem, anjo vai. Só que quando você vai para dentro da Bíblia, aí você vai ver que a Bíblia não fala de anjo como a gente pensa. Anjo é uma condição, anjo na Bíblia é nada mais nada menos que mensageiro. Só que mensageiro é tanto um ser espiritual quanto um ser humano. Aí quando chegarmos nisso aqui, vocês vão entender basicamente por quê. Isso é o tipo de estudo de uma teologia sistemática. Fala no seu texto, vai falar que a gente devia estar recebendo anjos em casa e tal, dentro desse contexto, né? Que pode ser o ser humano, né? E se tomar cuidado. Toma cuidado com o anjo que você recebe em casa. Né? Toma cuidado. Eu, particularmente, eu prefiro, né, que seja vindo da parte de Deus, em paz, e com uma mensagem de paz vindo da parte de Deus. Eu prefiro assim. Porque se falar comigo que o anjo está aí, está passeando aí, está aí do seu lado, aí eu já começo a desconfiar, meu irmão. Porque anjo ficar passeando, primeiro isso é errado. E cá para nós, meu amigo, eu me converti até hoje, né? Eu me converti na Batista, deixa eu te falar para você, depois que eu descobri a Pentecostal, em boca não vem com esse negócio de anjo, cara aí, não anjo aí, tá? Então tá, eu vou ver. Se eu não ver, quantas vezes eu falei isso com Deus? Os irmãos, vê um anjo aí, varão, olha, segura, tá aqui, meu irmão, é na hora, se falar comigo, o anjo está aí, é na hora, eu falo, Deus, só tem um jeito de eu acreditar, se o Senhor abrir os meus olhos. Se o Senhor não abrir meus olhos, como é que eu vou saber que o anjo está aqui? Eu vou receber a bênção, recebe a bênção aí, Deus. Que bênção que eu vou receber, gente? Qual bênção? O anjo está aí. Qual bênção que ele vem trazer? Aí eu pego a Bíblia. Daniel está orando. O anjo vem trazer a bênção, não vem? Uma bandeja de prata na mão. Bandeja de prata? Vai dar não. Se eu não ver, não dá não, meu irmão. E não é questão de incredulidade, não. É questão de Bíblia. Sabe por quê? Porque todos aqueles que Deus enviou anjo, todos confessaram, todos receberam a bênção. Então, o anjo está passeando. Eu só conheço um que fica passeando. É mais rápido, né? O pessoal reproduziu o que não sabe. Exato. Então, assim, realmente é bíblico, é mais. Não é assim, ali, então tá aqui, vem pra lá, desceu, subiu. Não. Anjo que é anjo, deixa eu te falar, ele só desce se ele tiver uma missão. Se ele não tiver missão, ele não é anjo. Se você pega Jesus com Bartolomeu, Jesus vira para Bartolomeu e diz assim: Bartolomeu, por causa da fé dele, por causa da pessoa que ele era, ô Bartolomeu, a partir de hoje, ou seja, de agora, você vai ver anjos subir e descendo sobre o Filho do Homem. Porque todo ser que descia com uma palavra, uma missão para Jesus. Jesus estava lá no Getsemane, vamos lembrar. A Bíblia fala que os anjos vieram para consolar ele. Se veio para consolar, veio no sentido de missão. O único que tinha condições de ver era Bartolomeu, porque Jesus deu uma palavra para ele. A partir de hoje, o único que tinha a visão aberta era só Bartolomeu, só que na hora também estava dormindo. Perdeu, não viu, foi nada. Você viu? Não, você viu? Não viu, não, estava dormindo. O problema é seu, porque o único que via era você. Mas veja, todo aquele que o anjo desceu, gente, todo. E eu não posso ser um descrente, não. Todo aquele que o anjo desceu para algum propósito, Deus permitiu a pessoa ver. Permitiu a pessoa conversar e por aí vai. Querida, basta. Amados, então por hoje é só. Vou enviar o vídeo para vocês no grupo mesmo, tá? E lá no grupo lá eu vou colocar para vocês entenderem sobre a filmagem, que eu falei para vocês que eu filmo toda a aula, né? Pra vocês poderem saber o canal lá do YouTube para vocês acessar, caso tenham alguma dúvida. Tem que dar uns likes e colocar lá, apertar aquele negócio lá do sininho lá para seguir, essas coisas. Como diz os youtubers, né? Vocês têm que me ajudar, porque o YouTube não sei o que. Mentira, ele é para poder ganhar dinheiro. Eles acham que a gente é bobo.